Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura que la dirita via era smarrita. Esta célebre frase da Divina Comédia de Dante Alighieri, no canto 1, tão conhecida nossa, onde vai dizer: a meio caminhar de nossa vida, fui me encontrar em uma selva escura, estava reta minha via perdida. Eu quero comentar com vocês aqui neste breve vídeo, que é introdutório. Pretendo fazer mais alguns vídeos e convidar alguns professores para corresponder à carta do Papa Francisco, que nos chama, nos convoca a ensinar essa obra magna da literatura, que para além do cânone ocidental da nossa cultura literária, é uma obra escatológica, é uma obra trinitária. Eu quero abordar aqui de maneira especial a catolicidade dessa obra. Dante, que vai falecer em hábito franciscano, Dante que vai escrever uma obra depois de um exílio, durante um exílio, um momento muito difícil da sua vida, onde ele é condenado a viver distante de Florença, sua amada cidade, depois de brigas políticas, de inúmeras dificuldades na sua vida. Ele vai escrever esta grande obra, que ele vai chamar de comédia. Comédia, que é um gênero literário que sempre começa de maneira mais tranquila e depois com algumas dificuldades e percalços, e depois vai ter uma ascensão para a felicidade. Por isso que a obra começa de maneira escatológica no inferno e haverá a subida para o purgatório, passando ali por 9 círculos, como se fosse um cone, ao contrário, 9 círculos no inferno, onde nós veremos uma simbologia extremamente rica sobre os pecados, para que nós possamos também, como católicos, refletir sobre como tem sido o nosso procedimento. Inúmeros são os testemunhos de pessoas que se converteram, uma conversão moral, uma conversão intelectual a partir da leitura, de uma leitura atenta, de uma leitura meditada dessa grande obra que é a Divina Comédia. Vou fazer alguns comentários aqui para iniciar a nossa conversa introdutória do nosso grande crítico literário, que é o Otto Maria Carpo. Ele vai falar o seguinte a respeito dessa obra. Ele vai dizer que as epopeias são difíceis, de difícil leitura, mas aqui não trata-se de uma epopeia. Ele vai tirar a Divina Comédia dessa classificação de epopeias. Ele vai colocar aqui como é, por exemplo, a Eneida de Virgílio, que será o seu primeiro guia ali, vai atravessar o inferno guiando Dante. Homero, que é o grande autor da Ilíada e da Odisseia, e tantos outros, Camões, Milton, Tasso, ele vai citar muitos aqui, Spenser, Ariosto. Ele vai dizer: é possível ler a Divina Comédia assim como se fosse uma obra de hoje, apesar das 1000 dificuldades criadas pelas alusões eruditas e políticas. É uma obra viva, capaz de despertar paixão e entusiasmo. Então, eu quero chamar a atenção de você, leitor, que vai assistir esse vídeo, que vai marcar o nome de alguém que gosta de literatura, que vai enviar esse vídeo para alguém que gosta de ler, que procura uma vida de estudos e também uma vida de virtudes. Aqui nós precisamos nos despir, nos despojar de toda e qualquer afetação erudita a respeito da obra de Dante. Não que nós não precisamos ter um arcabouço cultural para compreender bem a obra. É claro que quanto mais nós tivermos conhecimento histórico, cultural, daquele período ali em que viveu Dante, que foi o final do século XII para o século XIII, ali, aquela transição, por mais que nós tenhamos toda essa dificuldade das inúmeras lacunas da nossa formação, é possível ler esta obra com esta chave de leitura que eu quero dar para vocês, que é uma chave de leitura mais católica, no sentido de universal, tendo em vista a escatologia da obra, o fim último do ser humano. Quando Dante vai dizer aqui, nel mezzo del camin, no meio do caminho,
Nós podemos também nos lembrar aqui do poeta Carlos Drummond de Andrade, poeta de Itabira, o poeta mineiro, onde ele vai dizer que no meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho, uma referência direta aqui a Dante. Quando ele disse que no meio do caminho a estimativa de vida naquela época era de, no máximo, 70 anos de idade. E aqui, Dante já estava no meio do caminho, ele tinha 35 anos de idade. Ele se encontra perdido numa selva selvagem. Vai dizer aqui o verso seguinte, que representa o resultado do extravio da senda da virtude. Em algum momento da sua vida ele se extraviou do caminho reto. Após uma noite inteira de angústia, ele consegue escapar da selva. Mas primeiro tem que se livrar de 3 feras, a onça, a leoa e a loba, alegorias das 3 transgressões principais, aqui no canto 11 e nos versos 22 e 66, que é a incontinência, a violência e a fraude. As 3 alegorias aí da onça, do leão e da loba, que o impedem de seguir o caminho do monte que ele avista, iluminado pelo sol da graça divina. Então, ele vai seguir este caminho conduzido ali por Virgílio, este poeta pagão. Mas nós precisamos aqui, de maneira especial, olhar para a grandeza dessa obra. Essa obra que, para os italianos, é os Lusíadas para nós, lusófonos, falantes de língua portuguesa. É Cervantes, Dom Quixote, para os espanhóis. Uma obra de grandíssima, de uma estatura intelectual extraordinária. Mas eu quero que a chave de leitura sua, neste primeiro momento, quero convidá-lo a isto, se assim você decidir, e quero apresentar 2 traduções das muitas que nós conhecemos, mas aqui eu apresento 2. Talvez você conheça tantas outras e você pode também comentar aí qual você já leu, qual você recomenda. Eu quero apresentar essa da editora 34, que é uma edição de bolso e integral da obra, uma edição que é toda comentada, portanto, muito interessante, tradução aqui do ítalo Eugênio Mauro, gosto bastante da tradução dele, e esta outra aqui que é bilíngue, que é essa editora aqui, Landmark, e a tradução do Vasco Graça Moura. Uma belíssima tradução também, gosto bastante do Cristiano Martins. Também uma belíssima tradução que vai aproximar muito dos Lusíadas de Camões, a sua melodia. Então é muito interessante, se você tem a possibilidade de ler também nessa terceira indicação, vale muito a pena. Essa obra ela é dividida em 100 cantos. 100 cantos, o Inferno começa aqui com esta introdução. O canto 1 é fundamental, por isso que eu estou me detendo um pouquinho no canto 1, ele é fundamental para a compreensão de toda a obra. Seguido ao canto 1, nós temos mais 33 cantos, portanto 34 cantos do Inferno, 33 cantos do Purgatório e mais 33 cantos do Paraíso. Então nós estamos aí numa jornada escatológica, uma descida ao inferno. Dante aqui, com 35 anos, se sentindo aí necessidade de ser conduzido pelo seu mentor intelectual. Aqui a representação de Virgílio também é a representação da razão. Então essa obra vai tratar também da doutrina da igreja de maneira extraordinária, vai falar sobre a fé. Quando ele chegar ali, por exemplo, no paraíso, será conduzido por Beatrice, né, que é também na tradução bem-aventurada, Beatriz, que é a sua amada Beatriz. Dante oferece a sua grande obra, Beatriz, que alguns biógrafos dirão que foi o grande amor de sua vida, né? Não sabemos aí, me parece que ele não chegou nem a conhecê-la, apenas cruzou o olhar com ela. Ela era uma menina mais jovem e fatalmente faleceu muito jovem,
Então Dante vai trazer a imagem desta menina de Beatrice e vai trazê-la aqui também de maneira simbólica e belíssima na obra. Eu quero trazer para nós aqui, na carta apostólica do Papa Francisco, comentário de alguns santos padres a respeito de Dante e da sua divina obra, Divina Comédia, que, não sei se eu já mencionei, mas repito aqui de maneira a ficar inscrito no nosso coração, era apenas comédia. Mas Boccaccio, que também foi biógrafo de Dante, irá trazer esta alcunha de Divina Comédia. Tamanha a grandeza da cosmovisão e da revelação do divino, da revelação escatológica desta obra trinitária, uma obra que é escrita também em tercetos. Nós teremos ali 3 guias principais aí que irão conduzir Dante nesta jornada escatológica, uma obra extremamente trinitária, né? Remetendo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. As virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. É extraordinária a obra. Quero convidá-los, mais do que um convite, é uma convocação, principalmente você que é meu aluno, você que me segue aqui também por algum motivo, a ler esta obra. O Papa Francisco ele vai dizer o seguinte: em Florença, de fato, o ano tinha início segundo o Computo ab Incarnatione em 25 de março. Ele está falando aqui a respeito da celebração do aniversário de Dante, que seria no dia 25 de março. Nós celebramos o 7º centenário. Então ele vai falar aqui, olha, que por causa, né, próxima do equinócio da primavera e vista na perspectiva pascal, tal data aparecia associada quer com a criação do mundo, quer com a redenção realizada por Cristo na cruz. Início da nova criação. A luz do Verbo encarnado convida a contemplar o desígnio de amor que é o próprio coração e a fonte inspiradora da obra mais célebre do poeta, a Divina Comédia. No último canto desta, o acontecimento da encarnação é lembrado por São Bernardo de Claraval. É belíssimo. Onde ele vai dizer nesses versos a respeito da encarnação, a respeito de Nossa Senhora, um dos versos mais belos. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, na Carta aos Artistas, onde ele fala sobre a beleza como chave e apelo ao transcendente, ele vai dizer, ele vai mencionar esses versos também de Dante a respeito da encarnação, onde ele diz: no ventre teu reacendeu-se amor, e em paz eterna fez que germinasse a seu calor assim tão bela flor. No Paraíso, o canto 23, os versos 7 e 9. Maravilhoso. Aqui um pouquinho sobre o porquê desta celebração, o porquê da importância desta obra. O Papa Francisco ele vai retomar aqui também o dizer de alguns santos padres sobre a obra. Há um século, em 1921, por ocasião do 6º centenário da morte do poeta Bento XV, Papa Bento XV, recolhendo as ideias que surgiram nos pontificados anteriores, particularmente Leão XIII e São Pio X, comemorou o aniversário de Dante, quer com uma encíclica, quer promovendo obras de restauro em Ravenna, na igreja de São Pedro Maior, chamada popularmente de São Francisco, onde se celebrou o funeral de Alighieri, tendo sido sepultado na respectiva área tumular. O Papa, vendo com apreço as numerosas iniciativas tendentes a solenizar a ocorrência, reivindica o direito da igreja, que foi sua mãe, olha que lindo, de ser protagonista de tais comemorações honrando o seu Dante. Já na carta ao arcebispo de Ravenna, Dom Pascoal Morganti, com a qual aprovara o programa das celebrações do centenário, Bento XV motivou a sua adesão à seguinte forma: além disso, e isto é mais importante, há uma razão particular para considerarmos que se deve celebrar o seu fausto aniversário com grata memória e grande concurso de povo.
ou seja, o fato de que Alighieri é nosso. Com efeito, quem poderá negar que o nosso Dante tenha alimentado e fortalecido a chama do engenho e a virtude poética, inspirando-se na fé católica a ponto de cantar num poema quase divino os mistérios sublimes da religião. Um poema quase divino, os mistérios sublimes da religião. E o Papa Francisco, aqui na introdução, que eu acabei não lendo, ele vai chamar Dante de profeta de esperança e testemunha da sede do infinito, de infinito presente no coração do homem. Então, esses são alguns adjetivos que os santos padres, que a Igreja diz a respeito desta obra e deste poeta, que eu quero convidá-lo, mais do que um convite, é uma convocação, para que nós possamos iniciar essa jornada juntos no conhecimento de Dante, no conhecimento da Divina Comédia, que é uma obra de transcendência, uma obra que busca o tempo todo os valores supremos, a beleza, a verdade e a bondade, que não podem deixar de ser resgatadas nesse tempo que nós vivemos de homens pós-modernos tão distraídos, tão vazios de significado, principalmente de sentido para a vida. Então convido você a marcar o nome de alguém e a divulgar esse vídeo. Forte abraço, até o próximo.